Muito boa tarde a todas. Eu sou Débora Pavan Piovesan. Eu estou aqui para ministrar a oficinas Memórias Literárias pelo Gabinete de Leitura Rui Barbosa. É, Ela é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Peço por gentileza que vocês fiquem com o microfone desligado, pode ficar com a câmera ligada, eu até gosto, porque eu, eu tenho a impressão que estou falando com alguém, é ótimo. Quando vocês precisarem me interromper, fiquem à vontade para fazer as perguntas, as colocações que vocês quiserem. Será que tem gente entrando? Então, hoje, oi Ivan, tudo bem? Vanessa está travada. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui o finalzinho das técnicas que eu já tinha começado a passar no encontro passado. Vou passar também para vocês referências de livros bacanas que funcionam para mim, que as crianças gostam, experiências que deram certo, coisas para enriquecer o repertório de vocês, para que vocês se sintam motivadas a seguir nessa carreira aí e contar histórias por aí, que é muito bacana. Vou trazer referências para adultos, para as crianças, principalmente para as crianças, que é a minha maior área de atuação normalmente. Mas como eu disse para vocês lá no primeiro encontro, a minha experiência como é na biblioteca municipal também, eu tinha que lidar com qualquer público que aparecesse lá. Então eu tenho referências de bebês até idosos para passar para vocês, coisas que dão certo, que se você tiver que pensar um dia em contar uma história e na faixa etária falar, olha, esse aqui que a Débora falou é um que para mim deu super certo. Então eu trouxe aí para enriquecer o repertório de vocês, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos falar... Bom, antes de começar, a primeira referência... Vou fazer antes, vou mudar o meu próprio cronograma aqui, porque como nós somos só em meninas, só mulheres, então eu achei muito legal eu trazer essa referência que se chama O Violino Cigano, é da Regina Machado, que é aquela mesma que eu falei, que tem o Encontro da Boca do Céu, que está sempre envolvida nessas questões da contação de história, em eventos. Ela faz a tese de mestrado, doutorado dela é toda nessa área. Esse livro, O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, trabalha muito a questão do feminino, não do feminismo, apesar de fazerem refletir nessa parte também do feminismo, mas elas valorizam muito as mulheres sábias e são contos de toda a parte do mundo, da China, da Arábia, são contos de mulheres sábias. Realmente é um livro muito legal para contar para adultos, principalmente em grupos de mulheres e principalmente não, em grupos de mulheres e principalmente em grupos que tenham homens ou adolescentes, meninos, né, para trabalhar essa questão da importância do feminino, dessa visão que precisa ser mudada, né? Então, eu trouxe hoje para vocês aqui, eu separei um conto rapidinho para ler, só para o nosso deleite, vamos dizer assim, que é curtinho, tem uma página e meia, só para vocês entenderem o teor aí desse livro, e porque também para homenagear vocês, né? Que são mulheres lindas, cada uma com a sua história de superação, a Fábia com a história de superação dela, da saúde, de tanta coisa que ela já passou e está aí animando os outros, né? De todas vocês que são mulheres lindas aí, que todo dia está superando alguma coisa. Então eu vou ler aqui um conto para vocês, para fazer essa contação lida, que eu citei lá no primeiro encontro, os tipos de narrativas, né, as formas de narrar, que são os contos de boca, que eu já contei para vocês a história do padre, do caboclo, do estudante. Fizemos a leitura mediada, que é uma outra forma de leitura, que foi o livro que eu apresentei para vocês do passeio. E hoje eu vou fazer uma leitura lida mesmo, vou fazer uma leitura, um conto lido,
Desculpa, vou fazer o conto lido e no final eu vou trazer uma outra contação de histórias de um outro livro pra gente encerrar. Tá bom? Deixa eu só achar que eu coloquei o marcador de página aqui e ele acho que voou na viagem aqui vindo pra cá. Um minutinho só. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão tão quietinhas que eu achei que eu tava meio que falando sozinho. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho, tá? Ah, lembrei, aqui. Bom, esse conto que eu vou ler se chama Carvões para a Lareira do Diabo. É um conto irlandês e é justamente sobre a esperteza das mulheres. Eu gosto muito de conto de esperteza, sabe? Que parece que tá tudo perdido e no final dá tudo certo. Eu particularmente adoro esse tipo de conto, então por isso que eu escolhi e também porque não era tão longo, porque tem alguns aqui que são mais longos, né? Então vamos lá. Era uma vez um homem muito pobre. Ele tinha mulher e 8 filhos para criar. Trabalhava de sol a sol e ganhava uma miséria. Isso quando conseguia alguém que precisasse dos seus serviços, o que não acontecia com muita frequência. Às vezes passavam fome e quando a situação piorou de uma maneira insuportável, ele saiu de casa desesperado. Andou muito e não encontrou nenhuma solução, até que topou com o diabo. O homem não era muito instruído, mas sabia muito bem reconhecer a presença do tinhoso. Aquele cheiro de enxofre inconfundível, a famosa capa que mal escondia os pés em forma de cascos voltados para trás. Era ele, o demo, sem dúvida nenhuma. Opa, gente, só um minutinho que tá entrando gente, tá? Desculpa. O outro foi chegando com a fala aveludada, foi convidando para tomar um trago, dizendo que a vida não era assim tão complicada, que tinha jeito para tudo neste mundo. Depois, sem muitos rodeios, foi logo propondo. É muito simples, eu posso resolver os seus problemas de uma vez por todas. É claro, com uma condição. Se você concordar em me vender a sua alma, sua vida vai ficar uma maravilha. Era tentação demais. Bastante oportuna, aliás, naquele momento tão difícil. O homem enrolou e desenrolou a barba, desconversou, perguntou se não tinha outro jeito, coisa e tal. O diabo, na maior paciência, explicou e argumentou. O homem ficou meio ressabiado, mas afinal acabou aceitando. Ele ganhou do diabo um tambor, que era para tocar quando tivesse necessidade. Era só pedir o que queria e o danado providenciava no mesmo instante. O trato era que depois de 20 anos o diabo voltaria para buscá-lo. Enquanto isso, ele podia aproveitar a vida como quisesse. Foi o que combinaram e desse jeito aconteceu. Só que o homem não contou para a mulher sobre seu pacto. E ela também não perguntou nada quando viu a sorte deles mudar da noite para o dia. Era dinheiro que não acabava mais, casa nova, fartura de comidas caras, viagens, exageros de presentes para os filhos, uma maravilha. O tempo foi passando, a vida danada de boa, melhor, impossível. Um dia, o homem acordou com um pensamentozinho besta zumbindo na sua cabeça.
Ele se lembrou que no trato ele tinha feito havia um prazo e não faltava muito para o prazo terminar. De tarde, o pensamento tinha tomado conta dele todo, não parava mais de atormentar. No dia seguinte e nos outros, o homem foi ficando triste, não comia direito, mal dormia, emagreceu, murchou. A mulher observava tudo até que um dia falou: "Você tem que me contar o que está acontecendo, senão acaba morrendo de desgosto." O homem não aguentou mais guardar o segredo. Contou tudo do trato com o diabo. "Bom", disse a mulher, "nem tudo está perdido. Você não disse que tinha uma história de um tambor que é só você tocar que o diabo aparece e faz o que você pedir? Pois eu tenho um plano para a gente ficar livre dele. Toque o tambor e quando ele vier, diga para ele construir igrejas e capelas, muitas, por toda parte." "Que boa ideia, mulher", disse o homem muito animado. "Imagine se o demônio que se preza vai se meter em negócio de igreja." Quando ele chamou o diabo e disse o que queria, o outro não fez cara de Deus me livre nem nada. Disse que ia começar em seguida. Não demorou nada e tinha igreja e oratório e capela para tudo quanto era lado. "Bom, agora você só tem mais um último pedido antes do prazo terminar", falou o demônio, dando uma risadinha bem de tinhoso mesmo. "Até muito breve, pense bem no que vai pedir." O homem ficou desanimado e foi falar com a mulher. Não deu certo, ele nem se atrapalhou. Olhe quanta igreja grandona ele botou em pé. "Calma, ainda tem um plano que eu guardei para o final. Você toca o tambor bem alto e pede para ele transformar todos os governantes da nossa terra em homens honestos." O homem não entendeu muito bem, mas assim mesmo ele fez o que a mulher falou. Não custava tentar, ele não tinha outra saída, estava prestes a entregar a sua alma ao demo. Quando ele tocou o tambor com toda a força e ainda tinha, o diabo apareceu com cara de sono. "Mas já, eu nem consegui tirar uma soneca direito na frente da minha lareira nova, quentinha, com o fogo alto, que estava uma beleza. Só vim mesmo porque agora você volta comigo." "Bom, pois o meu pedido é uma coisinha à toa, não vai custar nada para você. Eu quero que você transforme todo o pessoal que manda aqui neste mundo, rei, presidente, deputado, senador, juiz, delegado, você sabe, toda essa gente, quero que você faça eles virarem pessoas honestas." O diabo ficou mudo, depois ficou vermelho, depois espumou e depois voltou ao normal. "Não vai me custar nada, é? Já entendi. Aposto que foi sua mulher quem teve essa ideia, claro que foi. Está bem, você ganhou. Pode ficar por aqui com alma e tudo. Eu não posso realizar o seu pedido de jeito nenhum e sabe por quê? Se todo esse mundo de gente for transformada em gente honesta, vou ficar sem nenhum carvão para o fogo da minha lareira. Ainda mais agora que estou com uma novinha em folha." O homem nunca mais ouviu falar do diabo e viveu feliz com a mulher e a família até quando chegou a hora certa dele partir. Para onde ele foi não se sabe ao certo, mas é garantido que ele não virou carvão na lareira do chifrudo lá de baixo. E eu ponho um ponto, encerro esse conto. O Violino Cigano e outros contos de mulheres sábias. Recomendo muito, é muito bacana, viu? Para quem conta história para adulto, principalmente. São todas histórias assim, essa um pouco mais engraçada, tem algumas mais dramáticas, mas são ótimas histórias. Gostaram da história da mulher que enganou o diabo? Obrigada. Então agora eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Um minutinho só.
impressionante que eu sempre apanho disso aqui, gente. Vocês tenham um pouco de paciência, tá? Apareceu aí pra vocês? Fala aí se apareceu, se não. Ótimo. Obrigada. Então, hoje nós temos nosso terceiro e último encontro. Hoje eu vou continuar falando sobre as técnicas, né, de memorização, de narração, o que dá certo, o que não dá, de acordo com as minhas experiências e de acordo também com os teóricos que falam sobre isso. Só para lembrar um pouquinho, né, dos outros encontros, do encontro passado, eu falei sobre a metáfora do trem, né, que é aquela técnica que a gente pega um texto narrativo, divide em 8 partes e nessas 8 partes a gente elege uma palavra-chave ou uma frase-chave que vai nos ajudar se a gente se perder no meio do caminho, se alguém nos interromper, se houver alguma interferência externa, ou mesmo a gente dar um branco na hora, que são 8 partes que são o nosso porto seguro, que quando a gente se perder, a gente tem memorizado bem aquele porto seguro que a gente vai voltar para ele sem problema nenhum. Então, mesmo que você se perca, se você lembrar dessas 8 palavrinhas ou dessa sequência, é uma técnica bastante usada, né? Que a gente fala que é a metáfora do trem, que não deixa o trem descarrilar, né? A primeira parte é a parte do vagão que impulsiona a história e as outras vêm na sequência puxadas pelo começo, mas cada uma com a sua importância e ajudando você a não se perder. Depois eu falei a maior dica que a gente pode ter é a dica do eu estava lá, né? De você imaginar que lugar, é você estar naquele lugar, você imaginar como é aquele personagem, é você atribuir características físicas, psicológicas ao personagem, quais são os cheiros, as texturas da onde você está, os sabores, e aí você consegue saber a história de cor. Não é decor porque foi só memorizada, é decor de coração, na etimologia da palavra, porque você está lá naquele lugar. Quando você está lá, não tem como você se perder muito, porque você fez um cenário mental na sua cabeça, você conhece aqueles personagens, aquelas personagens intimamente. Então, essa dica, eu estava lá, perdão, o que eu posso passar de mais precioso, assim, para vocês fazerem essa construção mental antes de contar uma história. Então, por isso que a gente tem que conhecer o livro intimamente quando a gente vai contar a história. E aí, essa parte aqui eu comecei na outra aula, mas já pega um pouquinho do terceiro encontro que eu falei sobre os nossos instrumentos de trabalho, né? Os quais a gente tem que ter o maior cuidado, que são as 3 coisas, só isso não, né? Mas 3 coisas que vêm de dentro da gente, que a gente precisa trabalhar para que o conto seja bom, que é a respiração, a voz, a dicção e a articulação. Você falar bem as palavras, você ler bem as palavras, tá? Sai um barulhinho aqui. Você ler bem as palavras, falar bem as palavras é importantíssimo para o ouvinte. Na leitura também, você ler antes, ler várias vezes, planejar aonde você vai fazer as pausas, aonde você vai respirar, aquela pausa para dar uma dramaticidade no conto. Então, é muito importante a gente planejar tudo isso para que a nossa história chegue o mais claro possível aos ouvidos do ouvinte, né? Seja ele quem for, seja idoso, jovem, adolescente, criança, bebê, usar um bom tom de voz, um tom de voz adequado. Num lugar maior, nossa gente, já entrei em cada fria. Eu já fui chamada uma vez para contar história num evento do Dia das Crianças. Me chamaram, no condomínio X, deixa eu voltar aqui para vocês,
no condomínio X, a gente vai fazer uma festa de Dia das Crianças e entre as atrações a gente vai ter uma contação de história. Ah, legal, né? Vamos aí, trabalho a gente não recusa. Fui, gente, vocês não sabem, era numa quadra. Eu achei que ia ter um cantinho para eu contar a história, né? Eu não uso microfone, eu considero que eu tenho um tom de voz bom. Era numa quadra e sabe aqueles brinquedos infláveis, pula-pula, piscina de bolinha, palhaço, tinha mágico, tinha... Olha, tudo era mais legal que eu naquele lugar, tudo. Até eu queria pular lá e não queria me ouvir. Porque era um ambiente preparado. E qual criança, tinha picolé, algodão doce, ia parar no meio de uma quadra e sentar na minha frente para ouvir história? Não ia. Então eu tive que cavar, falei, viu, mas e tinha música tocando ainda, música de criança tocando no último volume. Eu falei, viu, mas onde que eu vou contar a história? Não, qualquer lugar. Eu não sabia o que fazer, então o que eu fiz? Eu fui vi quem eram os bebezinhos, crianças menores que estavam sem brincar, fui de mãe por mãe, fui falando, olha, vai acontecer uma contação de história naquele cantinho ali, fiz um cantinho, e consegui contar ali, mas tive que ficar gritando para as crianças ouvirem ou para chamar a atenção, né, pela voz, mudando de voz. Então tem algumas armadilhas que a gente entra e nem sabe por que entra, não sabe nem que está entrando. Então, se vocês forem se arriscar aí nesse campo, é importante saber. Já estou entrando lá na frente, né, que eu ia falar disso, mas é importante você saber como que vai ser isso. Como que vai ser? Outra fria, assim, que eu procuro evitar é aniversário. Aniversário, quando a criança... me colocaram numa armadilha, porque eu sozinha, minha voz, os livros, né, competindo com tudo aquilo, ficou meio injusta aí a conta, né? Outra coisa, uma fria que às vezes a gente entra também é aniversário. A mãe acha que pela criança gostar muito de história, todo mundo que está na festa vai gostar. Então eu já contei histórias em aniversário e é a mesma coisa, gente. Tudo no aniversário é mais legal do que a contação de história. É brinquedo, é doce o tempo todo, é muito estímulo externo que é muito mais legal que eu. Naquele momento, né? Não é que contar história é chato, mas naquele momento os estímulos que eles têm são diferentes do que eles têm em casa. Porque contar história, principalmente o aniversariante que tem costume, né? Eles têm todo dia em casa, se eles quiserem. Agora, pula-pula, brigadeiro, come-lança à vontade, tem só naquele dia. Então é muito difícil as crianças pararem para te ouvir no aniversário. Eu normalmente cobro por hora, né? Cobro por 1 hora e não passa a hora, você já fez de tudo. Eu levo pandeiro, eu levo isso, eu levo aquilo. A criança senta na minha frente, fica 3 minutos, sai. Aí volta no meio da história, não entendeu o que está acontecendo, me interrompe, atrapalha. Então, é uma dica aí para vocês, cuidado com lugares que tem muito estímulo externo. Para quem quiser sair contando história, é importante saber de tudo isso, e isso já foi coisas que eu passei, e hoje eu não vou mais em aniversário, eu falo, olha, me desculpe, mas não é uma experiência que dá certo, na minha experiência não dá certo, porque eles têm muito essa visão também do monitor de brincadeira, né, gente, que o contador de história não é aquele monitor que fica brincando, sabe? Ah, criançada, agora vamos brincar de dança da cadeira! Não, não é isso, não é brincadeira, é história. E para ter história tem que ter ambiente. Bom, tô falando tudo isso por quê? Porque eu falei da voz. Que essas 2 vezes que eu relatei agora, eu precisei aumentar a minha voz, sair de lá desgastada, decepcionada comigo mesma, porque dá uma impressão de fracasso, sabe? Que você não é boa ou que você não foi interessante. E não é, gente, é só uma questão de sensibilidade ou falta de sensibilidade de quem estava ali e não te alertou de tudo isso, né? E também questão de inexperiência. Uma coisa muito importante também na técnica é a pronúncia. Gente, se vocês não têm
uma boa pronúncia das palavras, se não dizem as letras com clareza, né? Que a gente costuma, por vício de linguagem mesmo, a gente costuma comer letra, a gente fala palavras pela metade. Na contação isso não pode acontecer, você tem que falar todas as palavras bem pronunciadas. E como que a gente treina isso, né? A gente treina isso lendo em voz alta. Lendo em voz alta, e eu trouxe aqui alguns exercícios, quem quiser printar a tela, quem quiser tirar foto da tela. Era para eu entregar esse papel no presencial para vocês, né? Eu ia entregar, mas como nós estamos online, é necessário fazer treinos. Eu trouxe algumas frases aqui que ajudam a gente a desenrolar essa pronúncia. Então, por exemplo, a primeira lá: o mameluco melancólico meditava e a megera megalocéfala macabra e maquiavélica mastigava mostarda na maloca miasmática. Migalhas minguadas de moagem mitigavam míseras meninas. Não tem sentido nenhum essa frase, mas é só para a gente treinar. Nesse caso, a letra N e a letra N. Olha lá, para treinar a letra R. O rato, ratazana, o ratinho roeram as olha lá, já enrosquei. As rútilas roupas e rasgaram as ricas rendas da rainha Dona Urraca de Rombarral. Aff, Maria, é pior do que roer a roupa do rei de Roma. Parece besta, gente, mas nós tentando falar isso com clareza, com entonação, do jeito que eu fiz, que eu tentei ler aqui sem enroscar, é um treino muito bom para leitura em voz alta e para você ver se você está falando todas as letras. Uma técnica que eu uso também já falei na outra aula e funciona, é me gravar falando. Você pode tanto fazer um vídeo como gravar um áudio. Que nem que eu falei, que eu fiz um grupo eu comigo mesma. Eu fiz um grupo eu com a minha irmã, excluí minha irmã, ficou só eu. Então, dentro desse grupo meu, comigo mesma, eu fico gravando áudio, me escutando, sabe? E assim eu vou treinando a minha pronúncia. Onde que eu tô atropelando letra, onde que eu tô atropelando sílaba. E é uma maneira, se escutar, é uma maneira muito boa da gente corrigir essas coisas. Peraí, gente, que tem chat aqui, eu não li. Oi, Dani, tudo bem? Para obter o encontro passado, depois no site do Gabinete de Leitura Rui Barbosa, eu acho que vai ser disponibilizado o encontro passado. O primeiro já está lá em forma de podcast, né? E os outros vão ser colocados com certeza. Tá bastante interessante o encontro anterior, que tem bastante técnica. Foi falha dos organizadores, total. Achou que, sei lá, que eu era palhaça, que ia fazer um número de mágica ali, porque história não é assim. Eu posso pedir para enviar os slides, sim. Site, link de qual site? Desculpa, Dani. Do gabinete. Joia, eu mando sim. Mas qualquer coisa, se eu esquecer, porque toda hora eu falo e acabo esquecendo. É Gabinete de Leitura Rui Barbosa, a instituição por onde eu estou fazendo, por onde estamos oferecendo esse curso aqui, tá? Anota aí, se eu esquecer, você pelo nome consegue encontrar no YouTube, nas redes. Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Olha o treino do S, gente. Sófocles, soluçante, ciciou no Senado suaves censuras sobre a insensatez de seus filhos insensíveis. Suave vibração do sueste passa sussurrante sobre sensitivas silenciosas. Aff, Maria, me sinto uma cobra falando. Plana ao planador em pleno céu e planando por cima do platô, contempla as plantas plantadas na plataforma do plantador. Então, se vocês quiserem aí, já que vocês estão no mudo, tentar falar algumas delas, mas é bastante
tem bastante exercício se você for no Google, exercícios de pronúncia. Vai aparecer um monte dessas frases. Eu ia colocar mais, mas daí ia ficar um slide bastante grande. Eu ia colocar. E vocês fazem esses treinos na frente do espelho, gravando, se ouvindo. Veja, tem gente que tem o S muito aqui na frente da língua, né? Então é um exercício de fono mesmo, né? Parece que a gente está fazendo fono, mas é super importante na hora de contar a história e sair todas as palavras do jeito que tem que sair. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que Daniele, as organizadoras têm o e-mail de todos. Eu posso pedir para a Vânia mandar os slides para todo mundo, para ficar mais fácil. Pode ser? Ótima. Para quem se interessar também e retomar as dicas de leitura, as aulas anteriores, né? Quem quiser retomar o material, eu disponibilizo sem problema nenhum. Acho que conhecimento ele serve para ser passado e não para ficar parado. Bom, alguma pergunta sobre pronúncia? Tudo certo? Ótimo, obrigado, Laia. Vamos lá. Outra dica importante aqui. Deixa eu voltar lá no slide. O computador resolveu dar uma travadinha básica. Travei para vocês ou é só o computador mesmo? Bom, gente, aquela lá foi sobre pronúncia, aqui são dicas de articulação. São palavras difíceis de serem pronunciadas, que é muito legal ler em voz alta. Eu me divirto lendo esses negócios em voz alta. Vou ler um pouquinho só para vocês terem uma ideia que é difícil e como a gente precisa realmente ver cada letra para pronunciar. Pernóstico, osteoartrite, mefenâmico, carisoprodol, oftalmologista, baleanoptera, nem sei o que é isso, constitucional, amidalite, meteorologia, pachorrento, indometacina, não consegui, hipopotomonstroses, quipedaliofobia, tenoxicam, parangaricó, polissemia, microscópio, caatinga, rubicundo, fleumático. Então, são palavras que a gente treina nossa articulação verbal, que é muito importante também. Depois, se quiser printar a tela ou espera o e-mail, é uma técnica de ficar falando essas palavras em voz alta, o desafio é sem gaguejar, né? Eu fico falando, eu falo, não, agora eu vou falar sem gaguejar. Caatinga, rubicundo, fleumático, ciclobenzaprina, numismata, olha lá, já errei, é numismata. Então, é um treino muito legal para ler em voz alta, porque a gente pega umas palavras assim, né? E se não tiver preparado com a língua destravada, começa a gaguejar e é desagradável, né? Ritmo e ênfase. O ouvinte é conduzido pela fala do narrador. Ela pode trazer imagens visuais, táteis, olfativas e sonoras durante a escuta, quando a pessoa passeia pela paisagem da história. Então, é por meio da sua voz, é por meio da sua narração, é por meio do que você está falando, que você leva ou não, né? Esse ouvinte a essas experiências de imagens mentais, né? Você pode, através do jeito que você narra, levar ou não as pessoas até aquele lugar onde você está. Porque lembra que eu falei? Você está lá. Agora, o jeito que você vai contar é que vai fazer com que as pessoas estejam com você nesse lugar onde você está ou não. A experiência estética da escuta depende da cadência do narrador.
O ritmo do narrador é fundamental na forma de contar. O tom monótono da leitura ou da fala oral distancia a audiência da história, não permite que as pessoas vejam a história. Essa citação está no livro da Regina Machado, aquele livro que eu citei, que eu sempre uso. Então, é o que a gente já falou e eu vou repetir aqui. Você usar sempre o mesmo tom de voz, fica monótono, fica chato. Você usar uma voz muito baixa, ou você usar, não mudar, de repente apareceu um outro personagem, dar uma outra entonação. Por exemplo, na história que eu narrei, quando o diabo apareceu, eu tentei usar uma voz mais encorpada, que trouxesse um maior respeito da figura com que a gente estava tratando, né? Que afinal de contas é o diabo, né? Ele é todo poderoso, enfim. Então eu tentei trazer uma entonação de voz que trouxesse uma ideia mais imponente daquele personagem. Não sei se vocês notaram, mas se eu lesse, por exemplo, se eu pegasse a mesma história aqui, era uma vez um homem muito pobre. Ele tinha mulher e 8 filhos para criar, trabalhava de sol a sol e ganhava uma miséria. Isso quando conseguia alguém que precisa... Entendeu? Se eu ler para mim, é uma coisa, eu ler para o outro é outra. Por isso que é importante fazer a leitura prévia, a contação prévia. Ah, ok, Dani. Ainda acho que não está disponível as lives. Se você puder entrar no meio dessa semana, acredito que ela já tenha disponibilizado, ok? As aulas passadas. Então veja, você usar um tom monótono, uma voz baixa, ok, não precisa gritar, eu concordo, mas ficar usando o mesmo tom de voz o tempo inteiro vai dar sono na plateia, né? Então esse ritmo de que nós estamos falando, ele é importantíssimo, importantíssimo para não fazer a plateia, os seus ouvintes caírem em desatenção. Se você narrar de um jeito que não tem essa cadência, onde você às vezes dê ênfase numa parte que você julga importante, você aumenta o tom de voz, pode até gritar, né? De repente cabe chamar a atenção para aquele trecho, dar pausas. A pausa também faz parte do ritmo, né? Então, você lendo antes, como eu disse, você planeja onde você vai dar pausa, onde você vai mudar o ritmo, onde você pode falar mais rápido, onde vai exigir que você fale devagarinho para criar um clima de suspense, ou para dar um tom de importância naquilo que você está dizendo. Por exemplo, e isso realmente aconteceu. Então, quando eu falo assim, sílaba por sílaba, já dá um outro tom e dá uma verdade naquela... Nem sei o que foi que aconteceu, né? Eu peguei uma frase aleatória, mas isso dá uma verdade, sabe? Olha, mas isso realmente aconteceu. Eu falo, não, gente, isso aconteceu de verdade, entendeu? Então, estudar esse ritmo e esse ênfase, aliado com tudo que nós falamos de respiração, do tom da voz, tudo isso faz com que o meu ouvinte, a minha plateia, acredite naquilo que eu estou falando. Alguma dúvida até aqui? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Ou alguém tem alguma experiência para me falar sobre coisas que deram certo, coisas que não deram, quando foi narrar histórias? Falar, uma vez eu fui ler tal coisa, ninguém se interessou. Ou, aliás, uma coisa que vocês podem, que eu gostaria também, vocês que são de sala de aula, que contam histórias frequentemente, falar o que deu certo, o que não deu certo, né? De repente vocês trazem aqui experiências diferentes das minhas, né? Quem quiser contar, fique à vontade. Por exemplo, a Fábia, que tem uma experiência em hospital, que é diferente da minha, que é de escola, de livraria, de evento, pode trazer histórias, experiências que eu não tenha passado, né? Fique à vontade para falar.
Pode, Daniela, pode comentar. Daniele, desculpa. Boa tarde. Por favor. E é uma técnica para trabalhar, você diz, a concentração, do tipo ouvindo uma coisa e falando outra, ou é uma técnica para trabalhar o tom de voz? Ah, legal. Não conhecia, não. Não, muito bom, muito obrigada. Eu não conhecia. Eu tenho um tom de voz muito alto. E eu sou o contrário. Eu normalmente eu tenho que ajustar para falar mais baixo. Então, acho que essa do fone de ouvido, se eu sair gritando, vai dar um impacto. Mas para quem tem dificuldade de impostar a voz, de falar de forma mais ampla, né, é uma técnica bacana. Muito obrigada. Oi, Marisa, tudo bem? Seja bem-vinda. Continuando aqui. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Posso continuar? Ótimo. Pode me interromper, viu, gente? Fala, eu tô com o celular aqui no chat e tô com a tela aqui na apresentação de vocês. Então eu vejo no lugar e olho a apresentação no outro. Pode me interromper. Bom, um exercício legal que eu trouxe aqui, esse aqui é bacana se a gente conseguisse ler todas juntas, né? Mas como no online é muito ruim falar todo mundo junto, porque um áudio derruba o outro, eu vou ler, né? Mas se vocês quiserem ler aí junto comigo, é um exercício muito legal de ênfase. Estamos aqui em ritmo e ênfase, mas é um exercício muito legal para treinar a ênfase aonde você quer dar a ênfase. Antes de fazer o exercício, uma técnica bastante legal para quando você quer mapear o seu texto, o texto antes de contar. Antes eu fazia muito isso, agora eu não faço tanto. Eu digitava o texto, a história, mesmo que você tenha o livro. Digita a história e aí você vai marcando os pontos que você vai colocando cores, vai colocando em negrito, vai colocando marcações que você quer fazer e aí você só usa o papel, né? Uma porque digitando você já memoriza. Quando você digita, você já começa a memorizar as frases e depois fica muito mais fácil de você marcar, né? Onde você quer, sei lá, dar uma pausa, onde você quer dar a ênfase, onde você quer
fazer um suspense. Então, digitar o texto e mapear é uma maneira interessante de memorizar e de você fazer esse estudo, né, de ritmo e ênfase. Olha só, leia a mesma frase várias vezes, dando ênfase às palavras em negrito. Então a gente tem a mesma frase aí 1, 2, 3, 4, 7 vezes, né? Só que em cada uma delas, uma palavra diferente está marcada. Então na primeira fica: você viu aquela mulher mexendo na minha mesa? 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 Então, tá vendo? É a mesma frase, mas em cada frase eu elegi uma palavra para a gente dar a ênfase e muda completamente o sentido na hora de falar. Porque quando, por exemplo, quando eu disse, você viu aquela mulher, parece que eu tô menosprezando, né? Que eu tô fazendo a mulher menor, tipo, só faltou falar aquela mulherzinha, né? Então eu tô dando ênfase na mulher, tô querendo que meu ouvinte chame a atenção para mulher. Agora, se eu der o ênfase, por exemplo, na minha, você viu aquela mulher mexendo na minha mesa. Então é assim, na minha, não é na sua, não é na dele, não é aquela, é na minha. Como assim ela foi mexer na minha mesa? Podia ter mexido em qualquer outra, mas foi mexer na minha. Então é só para mostrar como a ênfase muda o sentido do ouvinte, muda o sentido da frase para o ouvinte, né? Esse é um exercício muito bacana da gente fazer, principalmente na frente do espelho, em voz alta, porque além de ser engraçado, é engraçado a gente denotar, assim, perceber essas nuances no texto, né? Vocês leram aí junto comigo? Dando ênfase nas palavrinhas em negrito? É engraçado, não é? Fica engraçado. E sim, muda completamente o sentido, é isso mesmo. É como uma vírgula, né, gente? Quando a gente, em língua portuguesa, se a gente muda a vírgula de lugar, a gente muda a frase. Enfim, mas aqui é a questão da ênfase mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre preparação da plateia. Até agora o que eu falei foi tudo relativo a nós, a nossa preparação enquanto contador, enquanto contadora de histórias, né? Eu falei técnicas de memorização, de respiração, de ritmo, de ênfase, de memorização. E agora a gente vai preparar o nosso ambiente para que a gente não chegue que nem eu lá na quadra e tenha uma surpresa ou tentar minimizar esse tipo de situação, né? Preparar a escuta dos alunos e do professor. Uma criança habituada a ouvir histórias internaliza essa estrutura e familiariza-se com ela. Como eu disse aqui na outra aula, a criança que tem acesso a livros, que tem acesso à história desde muito cedo, que tem um ambiente leitor, tanto em casa como na escola, ela já está familiarizada com isso. Ela já falou que é hora da história, ela já tem a postura de parar e ouvir. Coisa que não acontece com outras crianças, que não têm a menor paciência ou têm a paciência muito reduzida, porque não tem essa prática. Quando eu trabalhava na biblioteca, uma coisa que a gente tentava fazer muito é trabalhar essa postura de ouvinte durante as visitas, né? Porque se a criança não for trabalhada nem na escola, nem em casa, nem de repente na biblioteca, que era um ambiente de ouvir, que era um ambiente também de escuta, de leitura, onde que ela vai aprender? Então a gente não pode cobrar dela uma coisa que ela não tem. E cabe a nós, professores, agora falando com as professoras, né, cabe a nós ensinarmos essa postura de leitor, de ouvinte, perdão, e leitor também, né, às crianças.
Eu noto muito assim, tem criança que não consegue esperar virar a página, ela quer ficar olhando figura, porque a prática que ela tem com o livro é folhear só. Então ela não tem paciência de escutar frases até o final. Isso é uma coisa que na minha casa, com meus filhos, eu sempre trabalhei desde muito cedo, eu estou lendo. Eu punha a mãozinha e falei, eu estou lendo, espera. Eu estou lendo, espera. Uma dica que eu dou, quando você está fazendo mediação de leitura com livro, é correr o dedinho onde você está lendo. Porque a criança, ela gosta da previsibilidade, de saber se está acabando. Quando você corre o dedinho, lendo para ela sabe a hora que ela vai poder virar a página e aplaca um pouco essa ansiedade de ficar querendo passar o livro inteiro muito rápido. Então, quando for ler para criança pequena, principalmente bebês, crianças de 2, 3, 4 aninhos, lê passando o dedinho, que vocês vão ver que eles vão entender que é só que a hora que o dedinho chegar ali no final que pode virar a página. Na primeira não, na segunda vez não, mas uma hora eles vão acabar internalizando esse tipo de postura, né? Peraí, gente, que eu saí da reunião aqui na outra fonte aqui. Interrupções. Encarar como participação. Saber lidar com o acaso. Olha, quem é professora e quem não é também sabe como atrapalha interrupção. É uma coisa que por muito tempo me irritou muito, mas muito, muito. Só que com o tempo, ao invés de me desestabilizar, eu fui aprendendo a lidar com essas interrupções de forma positiva. Então, por exemplo, lá na biblioteca, as crianças que iam até lá, elas iam para passear. Então elas estavam super empolgadas, sabe? Super excitadas mesmo. E aí era difícil, na hora da contação de história, elas se concentrarem ali na hora... Só um minutinho, gente, pronto. Voltei. Era muito difícil elas se concentrarem, pararem e ouvirem, porque elas queriam explorar, e tinha um tapete lá que tinha os brinquedos pedagógicos, elas queriam estar lá. E faziam todo tipo de interrupção. Se estava no meio da história, a gente já vai para os brinquedos, sabe? Então, com o tempo, a gente precisa ter a expertise de reverter isso. Como? Por exemplo, eu contei a história para um grupo que a menina ficava assim, ó, olha minha bolsa, no meio da história. Olha minha bolsinha, olha tia, olha minha bolsa, olha minha bolsa, olha minha bolsa. Ela me mostrou tanto a bolsa dela, ela me interrompeu tantas vezes que uma hora eu catei a bolsinha dela. Botei aqui do meu lado, pendurei a bolsinha aqui. Falei, agora eu vou contar a história com a bolsinha da Nicole, que era o nome dela, Nicole. E fiquei contando a história inteira com a bolsinha da Nicole. Ela parou de me interromper, achou o máximo a bolsa que ela estava querendo mostrar para todo mundo, né? Porque ela não queria mostrar só para mim, ela queria mostrar para todo mundo. Achou o máximo e eu fiquei ali contando história com a bolsa da menina e sem ficar... Ai, ó, agora quietinha, tia que tá falando. Ó, agora não. Ó, senta aí. Ó, fica quietinha. Esse tipo de fala no meio da história, ela quebra um pouco a história. Tá certo que tem horas que a gente se irrita mesmo, a gente é ser humano, não consegue ficar negociando toda hora, né? Principalmente com interrupções, crianças. Isso eu tô falando criança, mas também acontece com adulto, viu, gente? Pessoas muito impertinentes que ficam a todo momento... ficam a todo momento interrompendo. Então isso acontece criança, adulto, acontece com todo mundo, mas muito mais com crianças, por conta do que eu disse, daquelas que não adquiriram a postura ouvinte, que não estão acostumadas a parar para ouvir, principalmente nesse mundo eletrônico, que eles são inseridos muito cedo hoje em dia, né? Crianças com 2 aninhos já passando o dedinho lá no celular e pulando vídeo e pulando anúncio, né? Muito cedo mesmo. Então é um mundo muito rápido, muito cheio de estímulo, de cor, de luzes. E a contação de história tem desvantagem nisso,
Então nós precisamos tentar fazer da maneira menos chata possível, porque se você ficar pedindo silêncio toda hora ou você ficar dando bronca, você vai dar uma de chata, porque ela vai estar ali ouvindo porque você mandou ela ficar quieta e não porque a história está interessante. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Deixa eu ver aqui as mensagens. Ah, a Marisa tá com problema no som. Isso mesmo, Fábia. E às vezes essas interrupções, né, inoportunas, elas nos desconcentram. Se a gente não está preparada para elas, se a gente não está bem segura com a nossa história, elas nos desconcentram totalmente. Trabalhar a imaginação e desconstruir estereótipos. Isso é uma coisa muito comum da gente fazer, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de uma determinada personagem, a gente ter formulado na nossa cabeça só aquele estereótipo daquela personagem. E não é assim. Na cabeça dos ouvintes, a gente tem que considerar um mundo de possibilidades e a gente não pode, no nosso discurso, fechar a imaginação. Por exemplo, como você imagina uma princesa? Pessoal que está aqui me ouvindo, eu não estou vendo vocês, mas quem puder me responder, na cabeça de vocês, quando eu falo princesa, o que vem na cabeça? Isso. Normalmente brancas, né? Normalmente com o cabelo loiro longo, vestido bufante, as saias, não é isso que a gente imagina? Uma moça linda, com uma coroa na cabeça. Ó, a Elizabeth já imaginou uma moça, já falou de uma forma mais genérica, assim, né? Qualquer moça bonita. E a princesa também na nossa cabeça, ela é sempre bonita, é sempre nobre, no sentido da moral, dos valores, é sempre aquela que vai ter atitudes positivas. A gente não imagina uma princesa má, porque assim as histórias nos mostram, né? Mas as histórias nos mostram e a realidade também nos mostra que nem sempre é assim. Pode ter princesa feia, pode ter princesa de tudo quanto é tipo, princesa má. Olha só, como Ai, passou rápido aqui. Todas essas que passaram rapidamente aqui, eu vou voltar, são princesas. Princesas reais, princesas hollywoodianas, princesas de todas as partes do mundo. Deixa eu ver se tem a princesa feia aqui ainda, peraí. Tinha uma princesa que eu achei para esse slide, gente, que ela era horrorosa, parecia o Piti Bitoca. Ah, eu não queria que passasse tão rápido. Coloquei o efeito que eu mesmo caí nele. Olha só, vou passar de novo aqui para vocês. As princesas que podem ser de todo quanto é jeito, né? Tem da China, olha lá, uma princesa feia, tá vendo que eu falei que parece Piti Bitoca, vocês viram? Então, a gente, quando constrói uma narrativa, nós precisamos desconstruir estereótipos e deixar a imaginação fluir. Principalmente a imaginação das crianças, né? Que hoje, com o advento aí da internet, né? Fica muito naquela da princesa da Disney, daquele estereótipo que a Disney passa de princesa, né? Todas muito boas, todas muito lindas, todas muito magras. E de repente é um estereótipo que nem todas as meninas se identificam, os meninos também, né? Por exemplo, uma princesa dessa, uma negra, uma princesa da África, ou a Xena, a princesa guerreira que a gente está vendo aí, que não precisa usar vestido, que luta, que é guerreira. Tem mudado um pouquinho isso com a inserção de, por exemplo, da princesa lá do Valente, a Merida, né? A Merida já é uma princesa também que não aceita
ser princesa como os pais dela querem que ela seja, casar e tal. Então já vem a própria Frozen, né? A Elsa também é uma princesa que vive sozinha, que não quer, que não precisa de um outro príncipe para promover nada para ela, ou um rei, ou um príncipe que salva. Então eu vejo que atualmente as princesas vêm mudando um pouco. Agora está muito se falando na Mulan, né? Foi feito a gravação do filme da Mulan, né? Que era desenho, transformou em filme agora. A Mulan também é uma princesa guerreira, também não se enquadra nos estereótipos. Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente não fique presa a estereótipos quando a gente vai contar histórias e a gente deixar com que o nosso ouvinte faça a construção dele, das personagens que estão sendo propostos, né? Então se liberta, se liberta. E vamos tentar aí mostrar para as crianças, principalmente, que não existe só uma possibilidade, principalmente a midiática, né? Aquela que eles mais veem, que também tem a Cinderela, também tem a Bela Adormecida, mas tem, ó lá, tem também uma princesa que viveu muito tempo atrás. Eu tenho um livro, a Vanessa acho que conhece, eu não sei se eu trouxe aqui, chama-se A Pior Princesa do Mundo. Eu adoro esse livro, eu adoro princesas não convencionais. Deixa eu olhar para vocês aqui um pouquinho. Eu adoro princesas não convencionais, princesas rebeldes. A pior princesa do mundo é assim. É a história de uma princesa que ela fica na torre esperando o amor dela, porque ela quer sair dali, ela quer viver, ela quer explorar, ela quer passear. E quando o príncipe dela chega, resgata ela da torre e leva para o castelo dele. Ou seja, ela saiu de um castelo para ir no outro. Ela falou assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Não, é isso que princesa faz. Você só se embeleza e usa roupa bonita. Ela falou, não, mas eu quero explorar o mundo, eu quero passear. Ela falou, não, que história é essa? Princesa não faz isso. E aí ela se revolta, faz amizade com o dragão, sai explorando pelo mundo, bota fogo no príncipe e usa um All-Star. Então, é uma história, eu adoro essa história, chama A Pior Princesa do Mundo. Infelizmente, eu acho que eu não trouxe aqui para indicar, mas estou dando a indicação aí para vocês. Porque é justamente para E a princesa, ela é toda descabelada, gente. Ela tem o cabelo desgrenhado, umas trancinhas, sabe, tudo desalinhada, né? Que é muito diferente do estereótipo de princesa da Disney. Então eu gosto de trazer essas contradições, gosto de trazer outros pontos de vista, na sala de aula principalmente, para mudar um pouco a visão dessas crianças que parece que perderam a imaginação, mas também não foi muito culpa delas, né? A coisa da Disney, não estou criticando a Disney não, tá, gente? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. O que eu acho ruim é ter só essa referência, isso eu acho ruim. Mas a Disney, a coisa é tão bem feita, ela vem tão linda, vem tão pronta, que impossibilita a criança de ir além daquilo. É tão completo, né? O filme é tão completa, a princesa, ela não tem defeito nenhum. É impossível a criança pensar além daquilo. A criança tem dificuldade, se você der uma folha para ela pintar da personagem, ela tem dificuldade de mudar a cor da roupa daquela personagem, porque é tão construído, tão solidificado, que resta pouco lugar para a imaginação. Então, o que eu proponho é trazer outras perspectivas. Tem um livro também, para quem gostou de... Peraí, deixa eu só ler o chat, que eu falo pra caramba e vocês estão falando, e às vezes eu saio do assunto e vou ler o assunto depois. Sim, bastante pluralidade. Exatamente, Laia. A Vanessa falou que adora esse livro. Foi o livro que eu emprestei para ela e ela leu para as crianças e A Pior Princesa do Mundo. Eu tenho um outro livro também que eu adoro, eu tenho a coleção inteira, chama Olivia. A Olivia é uma porquinha que ela também não se enquadra, gente. E ela é muito engraçada,
Devia ter trazido aqui, mas se eu trouxesse minha casa inteira, que também tinha que fazer uma mudança. A Olivia, ela assim, ao contrário do que todo mundo quer ser. Então, se todo mundo vai no. Vai. Tem uma que eu gosto muito, eu conto pra minha filha. Olivia não quer ser princesa. A história dela é Princesa Fiona, isso mesmo. É a ogra, ela escolhe ser ogra, é isso aí. A Olivia, ela não quer ser princesa. Então ela fala assim, viu, se todo mundo quer ser princesa, ela fala pra mãe dela, né? Ela é super, tem uns dramas assim, filosóficos, né? A Olivia. Se todo mundo quer ser princesa, qual que é a graça de ser princesa? Porque veja, lá no balé, todo mundo queria o personagem da princesa. Eu queria ser o búfalo, sabe? A Olivia, ela vai no Halloween, ela vai de mamute, ela não vai de fadinha. Então, uma outra personagem também que quebra todos os paradigmas, e é muito legal que usa obra de artes no livro para explicar os conflitos. Eu gosto muito. Olivia, tem uma coleção toda. Ela é bem nada convencional. Por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu voltar para o slide lá, gente. Se eu não voltar para o slide, eu me perco total, porque eu fico aqui viajando na conversa. Vocês me puxam a orelha, tá bom? Então, falei do estereótipo, né? E agora, vamos falar na preparação, ainda dentro da preparação dos ouvintes, nós vamos falar aqui sobre como começar e como fechar uma história, primeiro sobre diferentes começos, né? É muito estranho você falar assim, olha gente, vou contar uma história. Era uma vez? Não. Se você começar assim, às vezes tem criança ou tem algum ouvinte que está distraído que nem sabe que você começou. Então é bem bacana a gente colocar uma introdução, seja uma musiquinha, seja uma frase, qualquer coisa que dê esse tempo da pessoa pensar, opa, vai começar uma história. E que não tem que necessariamente fazer parte da história. Por exemplo, certa vez fui uma bruxa feia e desengonçada. Eu adoro bruxa. É meu personagem, a minha personagem favorita é bruxa, gente. Eu adoro fazer risada de bruxa, falar que nem bruxa. Eu me empolgo na bruxa também, Fábia. Por exemplo, eu uso muito o conto que eu contei para vocês, do padre, o caboclo, o estudante. Eu comecei assim, olha, essa história veio de longe, longe, longe de Idadó, lá de trás do Cafundó. E como o mundo é uma bola e essa bola vive dando voltas em volta de si, essa história veio parar aqui. Não tem nada a ver com a história, gente. Aliás, é um começo bem genérico, serve para qualquer história que eu for contar. Mas só esse pequeno texto que eu falei já chama a atenção das pessoas para começarem a história. Mesmo porque é automático quando a gente fala... E como o mundo é uma bola e essa bola vive dando voltas em volta de si, essa história veio parar. Normalmente eu dou uma pausa e todo mundo fala aqui. Quando fala aqui, todo mundo já está de prontidão para ouvir. Tipo, ó, vai começar. E aí eu começo. No tempo que os animais ainda falavam, então você planejar um começo diferente, por exemplo, para as crianças, tem aquela musiquinha do Palavra Cantada, eu vou te contar uma história, agora atenção. Vocês conhecem? Enfim, é uma história do Palavra Cantada que é de começo de história, que serve para a criança ter esse tempo do sentar, do se aprumar, do parar para ouvir. Principalmente com criança, gente. A gente tem que ter algum recurso para iniciar. Com as criancinhas pequenas, as de 3, 4, 5, até 6 anos, eu uso uma muito legal, que é tudo também a gente consegue ter referências na internet de outros contadores e aplicar. Como eu disse, não é problema nenhum você copiar outros contadores quando você está começando, até você achar o viés que é seu, o jeito seu de contar a história, né? E essa moça é a Tatiana, acho que é Tatiana Félix o nome dela.
E ela faz assim, ó, ela junta as mãos, né? E aí ela vai batendo os dedinhos dizendo assim, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês para ver se eu tô me fazendo enxergar. Peraí, para me ver. Então ela junta assim, né? A mãozinha e canta assim, olha. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Aí você sopra e depois disso as crianças já estão ali prontas para ouvir a história, né? Esse é um que eu uso bastante. Eu uso a Dona Mariquinha. Vocês conhecem a música do Pom Pom Pom? Que é o pom pom pom, quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Ou seja, não tem nada a ver com história nenhuma. Tá falando que Mariquinha é essa, né? As crianças não prestam atenção, não se importam realmente se tem a ver ou não, mas nesse tempinho que você cantou essa musiquinha, todo mundo já ficou ali de prontidão para ouvir, né? Já fica quieto, já vai parando de falar. E funciona também com os adultos, viu, gente? Essa introdução que eu falei, que essa história veio longe, longe de dar dó, também serve para os adultos pararem de falar, porque não é só criança que fala não, viu? Tem adulto que está lá no celular, que daí ele percebe que está na hora de parar, adolescente, né? É isso mesmo. O objetivo é despertar a atenção e chamar a atenção para o conto, para a narrativa, para a história. É o tempinho de parar e ouvir sem você ficar assim, ó, gente, ó, vou começar aqui, tá bom? Posso começar? Ó, presta atenção, então todo mundo quietinho agora, hein? Ó, eu vou começar. Todo mundo tá quieto? Num reino muito distante daqui, vivia um rei que apreciava... Não, que coisa chata, né? Que coisa chata. Muito mais legal você chegar e cantar uma musiquinha e se não resolveu, canta 2 vezes. Canta o pom pom pom, esse que eu falei do pom pom pom, né? Tem a brincadeirinha dos dedinhos. Vocês conhecem essa história essa musiquinha do pom pom pom? Eu tô falando aqui como se fosse uma coisa popular para todo mundo, mas posso estar falando grego também. Vocês conhecem? Hum. Chiclete. Essa repetição de sons que você fala, Daniela, que a gente chama de aliteração, funciona bem para crianças pequenas, de até 8 anos, mais ou menos. E histórias acumulativas, a gente falou os tipos de história no outro encontro, mas as histórias acumulativas, elas são muito legais para crianças de 3 a 5 anos. O que são histórias acumulativas? Aquela que todo elemento adicionado repete os anteriores, tipo a sopa de pedra, por exemplo. Entra sabe a velha fiar?
Ah, a mosca na velha, a velha na mosca, a mosca na aranha, a aranha no rato, o rato no sapo. Enfim, toda vez que você coloca um elemento, você repete os anteriores. Essas histórias de repetição, elas fazem muito sucesso com as crianças pequenas, porque as crianças, elas sentem segurança na repetição, porque é aquilo que elas conhecem. Quando você retoma a parte anterior, é como se ela já estivesse familiarizada com aquilo. Então, elas gostam muito de histórias de repetição e de aliteração, que é essa repetição de sons, né? Enfim, o pom pom pom, tá voltando lá onde eu estava. Quando você não conseguiu da primeira vez, ainda que as crianças parassem, ou os adultos, né? O público de maneira geral parasse e não, você não está satisfeita ainda com aquele ambiente para começar, você pode repetir. Então, eu estava falando do pom pom pom, né? Depois procure no YouTube, procure a música da Dona Mariquinha. Não sei se vai estar como pom 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 ou como Dona Mariquinha, mas todo mundo chama de pom pom pom. Então, é uma brincadeira, né? Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Aí você, ó, oi, compadre, e entra para dentro. E aí você pode entrando 5 dedos para dentro da mão. Então, essa é uma brincadeira que você pode alongar mais ou menos conforme você vai vendo que os alunos vão sossegando, vão sentando e vão prestando atenção em você, até que uma hora todo mundo você vai perceber que está olhando para você, não tem jeito. E aí eu trouxe aqui, isso falando antes de começar a história, né? Alguém de vocês conhecem uma outra musiquinha que eu não citei, quer passar aqui para nós, ou para mim mesma, para gente, que vocês usam na sala de aula ou nos lugares que vocês vão? Alguém conhece alguma outra? Vai lá. Muito bom. Eu conheço com uma outra versão, sem o Jesus, mas eu conheço. Existe uma discussão também, né? Quer dizer, não vou aprofundar nesse assunto, mas em torno do politicamente correto nas coisas que são de tradição oral, é, porque muitas das coisas que a gente canta, a gente nem pensa. Por exemplo, a gente fala Dona Chica admirou-se. Eu fui descobrir o que, que era admirou-se depois de grande, né? Eu cantei a vida inteira o admirou-se, que a gente fala admirou-se quando é criança, admirou-se. Mas a gente não pensa muito sobre isso. Então, quando a gente está falando as brincadeiras de tradição oral, a gente tem na nossa cabeça, não estou falando do caso do atirei o pau no gato, que é super errado mesmo, né? Mas tem muitas coisas que a gente deve manter o tradicional, porque a criança não tem a mesma visão de mundo que nós e a gente acaba perdendo as referências populares, né? Mas isso é uma discussão para um outro tempo. Eu só queria ressaltar, como a Daniele trouxe uma cantiga popular, que começar com uma cantiga popular também é um meio da gente perpetuar a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso folclore. Então a gente deve sim fazer uso das músicas da tradição oral popular. Fala, Marisa. Ouço.
Ai, adorei também. Adorei. Escreve para nós a letra aí no chat se você conseguir, para depois eu copiar. Adorei. Eu já tinha ouvido alguém cantar, mas eu não decorei não. E ele é muito legal, né? Porque já pega essa figura da chave, de fechar, mas tem toda uma suavidade para falar cala a boca, né? Porque não é isso? Pega uma chavinha do coraçãozinho. Adorei. Bom, essas cantigas todas a gente traz antes de começar a história. Agora, para começar, nem todas precisam ser começadas com Era uma Vez. Aliás, o Era uma Vez toda vez é chato, né? A gente pode ter diferentes começos. Eu trouxe alguns aqui de sugestão para vocês na hora de começar uma história que a gente pode usar. Peraí. Então, assim, ó. No tempo em que não havia tempo, no lugar em que não era lugar nenhum. Aí você continua, uma princesa muito linda, entendeu? Então, não precisa começar com Era uma Vez. Olha que começo interessante. No tempo em que não havia tempo, no lugar em que não era lugar nenhum. Então, onde é isso? O que é isso? Até que a pessoa consiga raciocinar sobre isso, você já engatou na narrativa e ficou um começo diferente. Depois, na época em que os animais falavam, essa eu adoro usar. Essa eu uso toda história que tem animal e que tem animal que fala, eu uso isso. Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês do qual é o sabor da lua, né, na semana passada, que eu separei para trazer, mas não trouxe. Enfim, qual é o sabor da lua? Eu começo assim. Na época em que os animais ainda falavam, eles queriam saber qual era o sabor da lua. Então, já começa as crianças assim, mas peraí, eles falavam, teve um tempo que eles falavam, e aí até eles pensarem sobre isso e eu começar a efetivamente falar com os animais, já engatou a narrativa também. Então, esse eu uso muito, na época em que os animais ainda falavam. Depois, quando as estrelas ficavam muito perto da Terra, aconteceu de um rei decretar, entendeu? Então, quando você coloca um começo diferente, fica muito mais legal a história. Num tempo tão antigo que poderia ser agora, num lugar tão longe que poderia ser aqui, uma jovem mãe já engata. Então, é bem bacana. Num dia muito distante, no lugar mais de 1000 quilômetros daqui. Então é legal a gente sair do só era uma vez, num reino distante, num reino distante, num reino distante, e engatar de um jeito diferente o começo, né? Aqui no livro da Gica Girardello, que eu passei para vocês na semana passada, a referência, uma clareira no bosque, ela também dá outras referências. Olha, antigamente, quando Adão era cadete, vou ler de novo. Antigamente, quando Adão era cadete, é mais engraçada, né? No tempo do Ariri Pistola, gostei dessa. Num tempo antes de o mundo ser mundo, no tempo em que os animais falavam, que é o que já está lá, no tempo em que os animais faziam seus ninhos nas barbas dos homens. Já pensou isso? Esse começo, olha que legal. Vou adotar. No tempo em que os animais faziam seus ninhos nas barbas dos homens. Muito legal. Até aqui tudo bem? Obrigado, Laia. Eu também acho. E funciona, viu, gente? Parece só um detalhe do começo, parece só uma frasezinha sem sentido, mas faz toda a diferença para a gente captar a atenção, usar um começo diferente. Eu digo pela minha experiência que funciona. Vamos ver agora, acho que são os diferentes finais que eu coloquei aqui. Vamos lá. Então, do mesmo jeito que a gente, para começar, precisa ter atenção, nós precisamos anunciar para o nosso ouvinte que a história está acabando. Porque senão, tem histórias que se você não der um fechamento, você meio que acaba do nada. Sabe que nem piada que você precisa explicar para o pessoal rir? Então você explica primeiro, depois o pessoal ri, porque não sabe que acabou? Então tem história que é mais ou menos assim, que acaba meio que um nada,
E para ficar claro que acabou, você precisa dar um fechamento. Eu gosto muito de usar o eu ponho um ponto e encerro esse conto. Quem gostou, bate palma. Então, eu já estou falando, ó, pode bater palma, acabou. Eu estou anunciando que terminou. Então, assim como essa estratégia, tem muitas outras frases que a gente pode usar também. Olha lá, diferentes finais. O que era vidro quebrou-se e o que era de papel molhou-se. Entrou por uma porta e saiu pela outra. O rei, meu senhor, que lhe conte outra. Uma desse entrou aqui, que eu gosto muito, é você pegar o nome de uma criança e fazer uma brincadeira. Por exemplo, entrou por uma perna de Juliana, saiu pela porta da banana. E quem quiser e pedir para a criança completar com alguma rima, dá para você fazer isso. Então dá para você brincar com o nome das crianças, né? E foram felizes na terra como os anjos no céu. E se as cordas do... Essa é muito poética, dá uma olhada. E se as cordas do violino não tivessem quebrado, eles estariam dançando até hoje. Aí, aqui tem que ter contexto, né? Não adianta também estar falando de, sei lá, de bicho e daqui a pouco você vai pôr uma corda do violino. Aqui é mais para final feliz, com casal, né? Eu ponho um ponto e encerro o conto. E quem gostou pode bater palmas, que foi o que eu mais uso, que eu contei para vocês agora. E aqui no livro da Gica, que a Clareira no Bosque, também tem outras sugestões que eu vou ler para vocês. Entrou por uma porta, saiu por um canivete. Manda o rei, meu senhor, que me conte 7. Era uma vez uma vaquinha chamada Vitória. Entrou por uma porta, saiu pela outra e acabou-se a história. Entrou por um pé de pinto, saiu por um pé de pato. Quem quiser que conte 4. E foram muito felizes e comeram perdizes, e a mim jogaram ossos nos narizes. Nossa! Era uma vez uma velha atrás de uma moita, esticava uma perna e encolhia a outra. E como encontraram, tal qual encontrei, assim me contaram, assim vos contei. Então, são todas sugestões de fechamento de conto, que o pessoal fala, acabou, vamos bater palma, ou acabou, legal, para deixar claro que estamos encerrando a história mesmo, né? Principalmente, como eu disse, nas histórias que terminam do nada, né? Para o pessoal não ficar assim, acabou? Sabe? Acontece bastante. Principalmente, às vezes que você está fazendo a leitura, né? Acabou o livro, você fecha o livro e a criança fica lá, continua assim, e aí? O que aconteceu? Então, você já fecha o livro dizendo, eu ponho um ponto e encerro esse conto. Se você gostou, põe a mão na cabeça, ou se não quiser fazer barulho, por exemplo, dá para você adaptar. Alguma pergunta sobre isso? Ficou claro? Ajuda? Atrapalha? Depende, Daniele, do seu objetivo. Você tem que ter o objetivo, como eu disse, muito claro quando você está contando uma história. Se você está contando uma história alegre, de final feliz, é desnecessário que você tenha uma ideia contraditória no fechamento e acabe com o clima, né? Então, eu acho que sim, é importante trabalhar habilidades socioemocionais, desde que você tenha muito claro como é que você vai fazer esse direcionamento. Agora, no caso dos finais, a criança nem pensa muito nisso no final.
Se fosse uma mensagem de começo, se fosse desenvolvida a ideia ao longo da história, eu acho que geraria mais impacto para trabalhar essas questões que você está colocando. Mas agora, no final, quando você falou e o que era vidro quebrou-se e todo mundo já vai bater palma logo em seguida, não dá tempo dela assimilar esse conteúdo, essa carga da questão do socioemocional. Tem histórias muito boas que eu posso indicar que trabalham essa questão do socioemocional, que é uma tendência aí pela nova BNCC, né, para trabalhar essas habilidades, como a gente falou no encontro anterior, que a Fábia mencionou, que a questão das histórias tem muito mais abertura hoje nos hospitais do que tinha, porque se deram conta como é importante trabalhar não só a questão física, como a questão emocional também, que faz parte da saúde. E nessa pandemia surgiu muitas histórias, inclusive eu gravei uma, né, dos monstrinhos que trabalham os sentimentos, para trabalhar essa questão do saber identificar, saber trabalhar, saber identificar quando você está frustrado, quando você está triste, quando você está alegre, quais são as reações do seu corpo. Então existem histórias completas para a gente trabalhar essas habilidades, mas eu acho que no final a criança não vai ter essa percepção, porque já acabou, entendeu? E um final alegre também não combina com acabou-se o que era doce. Acabou-se o que era doce é uma frustração também, né? Acabou alguma coisa doce, mas ninguém pensa sobre isso, ninguém fica triste por conta disso, porque é só um fechamento. É só essa ressalva. Voltando lá no slide. Ai, gente, vamos lá. Tá acabando, tá? Preparação na hora de contar. Muitas das coisas que eu vou falar aqui eu já falei anteriormente, então eu vou dar uma pincelada aqui para eu poder dar tempo depois de eu passar as referências que eu trouxe. O espaço, eliminar interferências ou elementos alheios à história. Eu vou passar depois meus canais, daí você no YouTube tem a história dos monstrinhos, tá, Dani? Gente, como eu falei da experiência lá da quadra, é muito difícil você ter um espaço que compete com você, que você tenha coisas mais legais do que você. Então, é tentar eliminar o máximo que você conseguir das interferências externas. Ficar num lugar que não tenha brinquedo perto, ficar num lugar que não esteja passando passagem de gente. Aí, essa foto que vocês estão vendo é um lugar ideal. Quem dera na vida todo mundo tivesse um lugar assim para contar a história, não é mesmo? Onde as pessoas possam sentar, deitar, ficarem confortáveis. É um ambiente claro, um ambiente que não é uma passagem, é um canto ali só para isso. Aí é melhor dos mundos. Mas quando a gente não tem um ambiente assim, a gente precisa procurar o melhor ambiente que a gente puder encontrar, um cantinho. Por que eu falo canto? Para não ficar passando gente, porque a passagem de gente ela interrompe bastante tanto a atenção das crianças como a nossa atenção de quem está falando. Então tentar tirar, como eu falei, na sala de aula, quando eu vou contar, eu não deixo nem pegar o estojo. Eu faço a contação de histórias, a leitura, a narração, a mediação primeiro de tudo no dia, chegou e fez. Por quê? Se eu fizer no meio do dia, a atenção já não está tão boa, eles vão começar a empilhar lápis de cor, vai começar a mexer na régua, fazer espada com a régua, enfim. Então, eu tento fazer no primeiro momento para que não tenha essas interferências externas que atrapalha bastante, tanto a atenção da criança, do ouvinte, como a nossa. Ok, acho que tá nos outros slides tem. Eu passando os slides, elas estarão lá, Daniele. Vamos lá, gente, recursos internos. A história deve fazer sentido primeiro para você, como eu falei, né? Você saber a história de cor, que quer dizer decoração e não só memorizada. Tornar a história propriedade sua. Eu estava lá, lembra da frase? Aqui é algumas experiências, né, que eu tive. E agora eu quero falar sobre recursos externos. O que é recursos externos e visuais?
devem estar a serviço da história, não salvam a história. Atenção ao se vestir. Aqui eu quero dar uma atenção especial. Eu já falei um pouquinho sobre isso no outro encontro, né? Mas pensar antes de se apresentar, antes de se mostrar ao público, é você pensar no seu objetivo. Quem quer chamar mais atenção? A história ou o contador? Se for o contador, o que eu vejo, não julgando, tá, gente? Cada um, eu acho que não tem certo e errado, mas de acordo com a minha experiência, eu prezo muito mais pela narrativa, pela história, do que pelo visual. Então, quando você tem um recurso externo, um fantoche, alguma coisa assim, então você precisa estar meio que apagadinha. Acho que foi no slide anterior, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Por exemplo, toda de preto ou com uma roupa escura. Então, não chamar mais atenção que a história. Nada contra quem se fantasia, nada contra quem usa adereços muito grandes na cabeça, mas esses recursos, eles têm que estar a serviço da história. Eu falei um pouco disso na outra aula. Se você, sei lá, coloca 2 orelhas da Minnie para contar a história, quem que você está chamando mais atenção para você do que para o que você está falando? Eu gosto de me vestir muito discretamente, assim, muito, normalmente sem estampa, com uma cor lisa, um acessório pequeno na cabeça. Por quê? Porque eu quero que prestem atenção no que eu estou falando, não no que eu estou vestindo. Mas esse é um perfil meu, Débora. Eu aposto muito na palavra, eu não aposto na aparência. Mas tem gente que gosta. Eu não gosto de me fantasiar. Por quê? Porque se eu tenho uma história, por exemplo, que tem bruxa, fada e tem rei, se eu não estou caracterizada de bruxa, eu sou o rei, eu sou a fada, eu sou a bruxa, eu sou todo mundo, eu posso ser todo mundo. Eu mudei de voz, eu já sou a bruxa. Eu mudei de voz, eu já sou a fada. Então, eu posso ser todo mundo. Quando eu estou caracterizada de bruxa, por exemplo, eu sou só a bruxa. Eu posso ser só a bruxa. Então, daí não vai fazer muito sentido se a bruxa fizer uma voz grossa do rei. Claro que quando você for fazer uma história de um personagem só, você pode usar esse recurso. Eu tive que usar esse recurso agora, aprendendo a gravar história para o YouTube, eu tive que usar, mas aí eu posso fazer um corte de edição. Eu narro, vai para personagem, volto, narro, sendo Débora, aí vai para Dani Caquinha, que foi uma história que eu fiz. Então, pensar no seu objetivo. Não chame mais atenção do que a história. Cuidado com o que você veste, cuidado com o excesso de informação, cuidado com o excesso de estampa. Tudo que você está usando passa uma mensagem e pode funcionar como um desvio desviar do objetivo principal, que é a história, vai desviar a atenção para o que você está usando. Você vai usar um negócio super brilhante, criança que gosta de brilho, vai ficar olhando só para aquilo e não vai ficar olhando só para você. Então, pense bem no objetivo de cada coisa que você põe quando você vai contar a história. Se não tem intencionalidade, se aquilo não fazer parte da história, é melhor você tirar. Sobre fantoche, gente, fantoche é muito legal. Eu acho super legal, principalmente com crianças pequenas, mas é super difícil trabalhar com fantoche. É super difícil. Por quê? Aquilo não é mais você, aquilo é aquilo, né? Você tem que pensar aquele serzinho que você está manipulando. Deixa eu voltar aqui para vocês, senão eu fico falando aqui para a tela. Você tem que pensar naquele serzinho que você está manipulando ali. É descolado do seu corpo, é descolado. Já aconteceu comigo de eu estar falando aqui com o fantoche, eu parar de mexer ele e ficar só falando eu. E blá, 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 e o fantoche aqui parado. Ou já aconteceu de eu estar falando e o fantoche está andando para baixo. Então, o fantoche, particularmente, né, é um recurso muito legal, mas precisa ser muito bem estudado para você usar,
porque é comum você esquecer dele na hora da história. Você tá tão empolgada lá, se empolgou com a reação, daqui a pouco a mão tá aqui, o fantoche tá pra baixo, você tá assim, falando, blá, 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 blá. O coitadinho do cachorro morreu, sei lá, do leão, do sapo, sei lá quem que você tá lidando. Então, preste atenção quando for mexer com o fantoche, pensar que o fantoche é outra pessoa e que ele olha e que ele fala, ele encara os participantes, eu posso interagir com ele. Então, pensar ele como outro ser, não é você. Esse foi o erro que eu demorei um pouquinho para aprender, porque as pessoas que eu pedia, falavam assim, ó, dá uma assistida. Ah, aliás, pede para outra pessoa te assistir, viu? É uma dica bacana. As pessoas que me assistiam falavam assim, viu, mas você esqueceu de mexer a boca dele? Viu, mas o que aconteceu com o fantoche? Ele morreu? Porque você continuou falando e ele está baixado. Então, é um cuidado que a gente precisa ter na hora de manipular. Mesma coisa, objetos. Na outra slide, acho que tem um pouquinho sobre isso. Peraí. Algumas dicas sobre